Estamos chegando, é hora de darmos dica de saúde, dica de alimentação com a Carol Brasil aqui no programa Sul de Minas em Foco. Nesse ano de 2022, nossos programas inéditos já em 2022. Carol, iniciar nosso quadro aqui já desejando um feliz ano novo, que 2022 seja repleto de alegria, de realizações para você e que bom estarmos juntos aqui para levar dicas de saúde para o nosso telespectador nesse ano que se inicia. Exatamente, Lucas. Obrigada. Um feliz 2022 para todos nós, se Deus quiser. Tenho certeza que esse ano vai ser maravilhoso. Pelo menos estamos contando com isso, né, Lucas? A gente está desejando fortemente, né? Com certeza, nesses primeiros dias aqui do ano de 2022, a gente espera que Deus abençoe todos nós nessa caminhada. E olha só, lembra que a gente tinha falado em programas passados da participação do telespectador? O telespectador ainda está desesperado com a gente aqui, aguardando a participação. E lembrando vocês que podem continuar mandando perguntas que vão ser respondidas ao longo dos programas aqui. Então, você vai sempre estar acompanhando. O nosso WhatsApp está aí, você pode mandar para a gente. Vai passar o e-mail também, o telefone, enfim. Entre em contato conosco. Olha só, quero mandar um abraço para a Giovana Patrícia Gomes, de Paraisópolis. A gente é sintonizado em Paraisópolis, aí no canal 24HF. Obrigado, Paraisópolis, pelo carinho, pela audiência, por estar participando, dando esse feedback para nós, porque é muito importante também. E se você quiser aparecer na televisão, faz uma fotinha aí, aproveitei. Tá eu com a Carol aqui, faz uma fotinha, manda para cá, que aí nos próximos programas a gente vai encaminhar para vocês. Olha só, a Giovana, Carol, ela está com uma dúvida, ela quer saber como ela faz para perder 10 quilos, ela tem 86 quilos, 1,69 m de altura, e ela quer saber se ela precisa tirar tudo do cardápio. Esse é o medo das pessoas, né, Carol? É o medo da Giovana aqui também. Exatamente. Oi, Giovana, obrigada pela pergunta. E vamos lá, Giovana. O processo de emagrecimento, o mais importante é entender que ele é um processo lento, né? As pessoas, às vezes, tendem a entender que, muitas das vezes, emagrecer rápido é saudável. E não é, tá? Todo o processo de emagrecimento, quando a gente está buscando, a gente sempre opta por fazer algo com qualidade, com cuidado, mas principalmente fazendo o que a gente chama de equilíbrio nutricional. O que é isso, né? É não cortar radicalmente nada da dieta. Eu sempre gosto de falar que as pessoas, quando elas começam uma dieta, elas começam a dar adeus para determinados tipos de comida, né? Ah, comecei dieta, nunca mais vou comer salgado frito na vida. Vou começar uma dieta, nunca mais tomo refrigerante. Então, qual é o grande problema disso tudo? Cada vez que a gente se priva de determinados alimentos, é muito comum que a gente tenha um desejo muito grande por ele, né? Então, eu corto a pizza da minha vida. A pizza, ela vai se tornar algo que vai ficar como uma ideia fixa, né? Eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer, e isso não vai fazer bem, principalmente para esse processo de emagrecimento. Mas por que, Carol? Se eu tirei e emagreci, por que isso não vai fazer bem? Porque nós estamos falando de um corpo que não é só o corpo estético, mas eu tenho um corpo também pautado na minha parte emocional, na minha parte psicológica. Então, quando a gente faz esse processo muito rápido, cortando todos os tipos de alimento, tirando alguns alimentos da nossa refeição, isso pode ser prejudicial, principalmente para esses fatores de compulsão, de exagero, de desejos absurdos de comer determinados alimentos. Então, Giovana, o que eu sugiro para você? Uma alimentação equilibrada. Tente fazer ao longo do seu dia refeições menores. Tenha um bom café da manhã, tenha um bom almoço e sim, tenha um bom jantar. Comer depois das 18 horas não vai te engordar. Mas o que é importante? Ter um equilíbrio em relação a essas alimentações, né? E mais importante, procurar um profissional nutricionista que consiga te orientar, porque a dieta, quando ela é acompanhada por um profissional, né, que consegue interpretar as suas vontades, os seus desejos, mais o equilíbrio nutricional, isso ajuda você a ter uma adesão maior. E 10 quilos, ele não é um peso muito difícil de se perder, é bem tranquilo, mas, de maneira geral, uma conta muito rápida deveria se perder ali em torno de 4 a 5 meses, tá? E por que essa conta? Porque quando eu falo em processo de emagrecimento, a gente pensa sempre o quanto que eu estou perdendo por semana para que o meu corpo não sofra demais com esse processo. Tudo bem, Giovana? Sucesso aí para você com esse seu
processo de emagrecimento. Carol, a Riana Maria Joia, da Savassi, aqui de Belo Horizonte, né? Ela quer saber o seguinte, se existe uma dieta milagrosa que em um mês a pessoa possa perder até 20 quilos, a Riana, que é um milagre, não é, Riana? Um abraço, Belo Horizonte. Não existe, né? Obviamente que existem dietas extremamente restritivas que conseguiria, sim, um resultado desse, né? Que não são nem dietas milagrosas, mas são dietas que vão trazer um resultado a curto prazo, né? E junto com esse resultado, ela pode, sim, trazer algumas outras consequências junto, né? Então, Rihanna, não é interessante você ter uma dieta que você tenha uma redução aí de 20 quilos num período tão curto, né? Olha o caso da Giovana, a gente colocou ali uma meta, não uma meta, né? Mas um número de 5 meses, 4 meses para 10 quilos. Então, 20 quilos é um processo que a gente demoraria aí uns 8 meses, 9 meses, né? E dieta milagrosa não existe. Existe reeducação alimentar associada com atividade física. Então, todo o processo que eu busco ali, uma melhora do meu peso, mas não pautado em estética, mas pautado pontualmente em saúde, ele tem que ser aliado à atividade física. Então, Rihanna, não existe mesmo, né, dieta milagrosa. Existe equilíbrio nutricional associado com atividade física. A Tássia Frois, do bairro Buritis, aqui de Pouso Alegre, ela quer saber se ingerir só proteína, emagrece. Tudo bem, Tássia? Essa aí é uma dieta que foi muito famosa alguns anos atrás, que é a dieta da proteína, tá? De fato, o consumo maior um pouco de proteína, ele tem sim um processo de emagrecimento um pouco mais rápido. Entretanto, qual que é o grande problema? O nosso corpo, ele precisa de carboidrato, né? Então, quando eu tô falando de todo o processo de emagrecimento, de energia, até mesmo para poder, por exemplo, treinar ou qualquer outra coisa, atividade do dia a dia, eu preciso de energia. Qual que é a nossa fonte de energia principal? Os carboidratos. O carboidrato, ele tem uma atividade direta no aumento de de níveis de glicemia. Então, por isso que ele é importante para o nosso corpo, que ele participa de algumas sínteses que são importantes para o processo de energia. Quando eu coloco só proteína na minha dieta, essa proteína, de uma forma muito inteligente no meu corpo, ela vai virar o quê? Carboidrato, de uma forma bem simplícita, tá? Ela vai virar, na verdade, glicemia. Ela faz umas quebras e ela vira um novo produto glicídico. Qual ainda é o grande problema disso? Esse processo que a gente chama de gliconeogênese, né, tecnicamente falando, chama-se gliconeogênese, ele é um processo que causa um pouquinho de estresse no nosso corpo, principalmente se for a longo prazo. Então, eu já tive relatos em consultório e relatos mesmo de paciente que fez essa dieta com queda de cabelo, alteração de humor, unha quebradiça. Então, quando a gente pega uma pessoa que corta o carboidrato e aumenta muito a proteína, a primeira queixa que a gente tem é de alteração de humor. Então, a gente pega pessoas e fala, olha, faz uma dieta restringindo o carboidrato, aumentando a proteína e anota como que foi essa sensação de humor. É muito comum, lógico, que as pessoas não são todas iguais, né? Mas é muito comum que a gente tenha esse relato de aumento, né? Principalmente de irritabilidade, entre outras coisas. Mas, de maneira geral, sim, a proteína, ela poderia melhorar esse processo de emagrecimento, mas não somente ela. A proteína associada com carboidrato e com gorduras de boa qualidade. A outra pergunta que veio para a gente é da Ruth Maria, da cidade de Bueno Brandão. Ela quer saber se o Apple Day resolve ficar todo dia comendo maçã emagrece. Ela quer viver de maçã, ô Ruth. A Ruth deve ter uma plantação de maçã em Bueno Brandão. Ela quer vender, ela deve produzir maçã. É verdade. Mentira, brincadeira. Mas o que acontece, Ruth? Se você pensar num produto alimentício, maçã, ele vai ter determinados tipos de nutriente. Então, quando eu penso em alimentos de maneira geral, cada alimento tem um nutriente específico, falando de proteína, de carboidrato, de vitaminas, de minerais. Então, uma dieta composta por um único ingrediente, ela não é interessante. Por quê? Porque você vai deixar de ter os outros. Então, eu penso, por exemplo, numa maçã. Uma maçã não vai me oferecer ferro em quantidade suficiente, uma maçã não vai me oferecer B12, uma maçã não vai me oferecer em quantidade suficiente proteína, aliás, nenhuma proteína. Então,
Qualquer que seja o alimento, o Apple Day ele vem de uma dieta muito específica, onde as pessoas ficam o dia inteiro, de fato, comendo maçã, né? Que são dietas extremamente restritivas e que hoje a gente já tem resultados que comprovam que as pessoas, sim, emagrecem, mas elas tendem a ganhar o peso quase que dobrado depois, né? Então, quando eu opto por colocar um único produto, né, um único alimento no dia inteiro como uma forma de emagrecimento, não faz sentido, porque eu não vou ter os outros nutrientes que eu preciso. O nosso corpo, ele precisa de todos os nutrientes, de todas as vitaminas, de todos os minerais, e um único alimento, ele não vai me fornecer isso. Então, Ruth, não seria uma boa estratégia, é uma estratégia que talvez uma pessoa que siga, na hora que ela chegar no meio do dia, ela já vai estar muito enjoada daquilo, e além do mais, eu preciso pensar na saúde, né? A gente ainda vê o fato de emagrecer como algo muito estético, e eu esqueço que existe uma saúde, um corpo, um funcionamento ali que precisa estar em homeostase, ou seja, em perfeito equilíbrio. Se eu tiro alguns nutrientes, o meu corpo ele perde esse processo de equilíbrio todo. Olha só, o Paulo Cerqueira de Belo Horizonte, ele tem diabetes e ele quer saber que tipo de alimento você recomenda para ele. Oi, Paulo. Então, o paciente diabético, ele é um paciente que a gente tem um pouquinho mais de cautela em relação às orientações nutricionais, porque eu preciso pensar em duas coisas. Se o Paulo usa insulina ou se o Paulo não usa insulina, né? Porque existe uma diferença na hora das prescrições nutricionais. Mas quando eu penso num paciente diabético, o que aumenta a glicemia 100% de uma maneira ali pontual? O carboidrato, tá? E aí, o que é comum a pessoa pensar? Ah, Carol, então eu posso comer bastante proteína e bastante gordura, que isso não vai aumentar a minha glicemia. Isso está errado. A proteína, ela tende a aumentar essa glicemia depois de umas 3 horas, 4 horas, e a gordura, ela tem impacto na glicemia depois de umas 5, 6 horas. Então, pensando, Paulo, dentro desse contexto, qual seria o alimento mais interessante? Uma mistura de carboidrato, proteína e lipídio. Se eu posso te dar uma sugestão, Paulo, tente incluir em toda refeição sua uma porção pequena de proteína. Isso vai te ajudar a manter um bom equilíbrio de glicemia, né? Um bom equilíbrio glicídico. Então, o que eu sugiro também? Não faça consumo de doce em jejum ou então depois de um grande período sem ter comido nada, porque o que vai acontecer com a sua glicemia? Ela vai subir de uma vez. Se eu tenho um produto associado, um carboidrato com uma proteína, o que vai acontecer com essa glicemia? Ela vai subindo aos pouquinhos, vai se manter estável e depois vai caindo. Então, o diabetes, a premissa é a mesma. As pessoas pensam assim, eu sou diabético, eu sou proibido de comer determinadas coisas. Não. Não, o mesmo diabético, ele não é proibido de comer nada. A gente tem equilíbrio de prescrição nutricional que eu consigo controlar isso. Então, até mesmo um pãozinho, né? Alguma coisa, um macarrão. Eu gosto de comer. Não precisa passar vontade de nada, né? Exatamente. Dá para fazer esse controle entre os dois, sem problema nenhum, tá? Bom, pessoal, quero agradecer todos que participaram aqui, nesse caso aqui o Paulo, que participou com a gente, a Tássia, a Riana, a Giovana. Vocês podem fazer como eles. Durante a entrevista, vocês viram que aparece o nosso zap, aparece o nosso e-mail. Manda suas perguntas para cá, que com certeza nos próximos programas a Carol Brasil vai respondê-las para você, e você vai ter aí essa orientação, essa forma de conhecer um pouco melhor as dietas da nossa alimentação. E se quiser também, tem o contato da Carol também e as redes sociais, você pode falar com ela também. Carol, mais uma vez quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Obrigado e que esse ano de 2022 seja mais uma vez repleto de realizações. Amém, Lucas. Eu que agradeço a participação e eu acho que é sempre importante também falar. Sempre procurem um profissional, né? Sempre procurem um nutricionista que consiga te ajudar nessas prescrições. Tá bom, pessoal? Beijo, muito obrigada. Até o próximo, se Deus quiser. Até o próximo. A gente vai agora para o recadinho do Grupo Salim. Você acredita que eu andei a cidade inteirinha e não encontro peças para o meu carro? A maior variedade de peças? Só o Celinho tem. Opa! Ô amigo, tô procurando peças com qualidade pro meu carro. Peça com qualidade? Só o Celinho tem. Mas e o preço? Melhor preço? Só o Celinho tem. Amigo,
Estou com um carro na oficina e o cliente está com pressa. Quem poderia me entregar uma peça o mais rápido possível? Entrega rápida? Só o Celinho tem. Moço, onde é que eu posso levar meu carro para fazer revisão? Manutenção no seu veículo? Só o Celinho tem. E onde que eu posso tomar um cafezinho enquanto isso? Uai, cafezinho tem lá no Celinho também. No Grupo Celinho você encontra tudo o que precisa para a manutenção do seu veículo. A maior variedade de peças automotivas com o menor preço da região. Limpador de para-brisa. Como cuidar quando trocar? A dica de hoje é sobre limpador de para-brisa. Olá, meu nome é Alex, sou estoquista no Grupo Celinho. O limpador de para-brisa é uma peça de extrema importância, principalmente em épocas de chuva. Ele mantém a visibilidade do condutor durante as tempestades, evitando acidentes e garantindo a segurança. As palhetas exigem uma limpeza simples. Geralmente, água e sabão resolve o problema. Sempre que você lavar o carro, utilize um pano úmido para higienizar as borrachas. O limpador de para-brisa deve ser trocado no mínimo uma vez por ano. Em alguns casos, é necessário fazer uma manutenção antes do período mínimo. Alguns defeitos, como rachaduras, trepidações e embaçamentos, exigem a troca imediata. Quer saber mais? Confira em nossas redes sociais. Até a próxima! Onde tem desenvolvimento, tem o trabalho da Prefeitura de Pouso Alegre. Já concluída, a Via Noroeste é uma grande obra que está ligando o trevo das rodovias BR-459 e MG-179 aos bairros da cidade. A construção da Avenida Faisqueira também está se tornando realidade e a nova via terá mais de 2 quilômetros de extensão, beneficiando mais de 25 mil pessoas que moram na região. Prefeitura de Pouso Alegre, sempre no caminho do futuro.